história do Recife. E nós vamos para mais uma... Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. E nós vamos para mais uma aula de História do Recife para as turmas do 6º ano do Educa Recife. Hoje nós vamos contar aqui com a ajuda da Laisa, nossa intérprete de Libras, que vai estar aqui traduzindo para a linguagem de sinais tudo aquilo que a gente vai estar falando aqui para tornar nossa aula mais acessível. Então você vai observar, ela está aqui no cantinho, ela aqui no cantinho da tela. Então vamos para mais uma aula e hoje nós contamos mais uma vez aqui com a ilustre presença da professora Yolanda. A professora Yolanda, ela vai estar ali no chat, né, acompanhando vocês. Então, pode interagir bastante, pode jogar aí as dúvidas, os comentários, que na medida, né, do possível, ela vai passando aqui para a gente e a gente vai interagindo, né, fazendo aqui essa troca, né, a gente vai passando aqui as informações e vocês vão dando aí a opinião de vocês ou lançando as dúvidas. Aproveitando, quem ainda não baixou o aplicativo, né, do Educa Recife, vocês podem fazer isso nas lojas de aplicativos, tanto para o Android, como para quem tem um celular com o iOS, né, como sistema operacional. Então, olha aí os QR Codes, né, o QR Code vai aparecer no cantinho da tela aqui, aparece o QR Code para o Android e depois o QR Code para o iOS. Então, baixa aí o aplicativo que vocês podem acompanhar ao vivo as nossas aulas, ok? E hoje nós vamos dar continuidade à temática que nós estamos, né, desenvolvendo, né, sobre o período holandês aqui no Brasil e especificamente aqui Pernambuco, Recife. E hoje nós vamos começar assistindo um vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. É um vídeo curto, né? Presta atenção nele. Então vamos lá. Olha o vídeo aí. Então vamos assistir esse vídeo. Vou pedir ajuda de Bia. Muito bem, Bia. Obrigado. Frutas exportadas pelo Brasil nos 6 primeiros meses deste ano cresceu quase 28% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas de maçã produzida no Brasil para o exterior quase dobraram no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2020. Nos últimos 2 anos, o embarque da fruta para o exterior ficou na casa das 50 mil toneladas. Já de janeiro a junho de 2021, esse total ultrapassou as 90 mil toneladas. Na lista de países que mais compraram maçã brasileira este ano, está a Índia em primeiro lugar, seguida de Bangladesh e Rússia. No primeiro semestre fica muito pressionado os preços no mercado interno. Então, como nós temos uma variedade que ela é mundial, 2 variedades, a Gala e a Fuji, que são variedades que o mercado internacional aceita bem, então a oportunidade é a gente exportar para diminuir um pouco, né, essa oferta no mercado interno, principalmente no primeiro semestre. O país teve bom desempenho também na exportação de melão, manga, limão, banana e melancia. O volume total de frutas exportadas nos 6 primeiros meses do ano foi quase 28% maior que em relação ao mesmo período do ano passado. O bom desempenho está associado principalmente à desvalorização do real frente ao dólar e ao euro, a boa qualidade das frutas, além da demanda externa aquecida. Nós analisamos dados da comercialização em 9 capitais do país, dados de oferta, de preços, também trazemos informações de importação e exportação dessa pauta de produtos. Ok, então o que é que a gente observa, né, por meio desse vídeo, né? A gente tem aí um vídeo, né, que ele fala um pouco sobre a questão da exportação de frutas, né, frutas produzidas aqui no Brasil. E por que é que a gente está falando disso, né? Aí a gente vai observar aqui algumas imagens. Eu quero que vocês prestem atenção nessas imagens. Tenta fazer aí uma ponte, né, com o vídeo que a gente assistiu e com a imagem que a gente vai mostrar agora. Olha a imagem aí, são 2 imagens, né? Aqui de um lado a gente tem o quê, né? Bananas, né, goiabas e outras frutas.
E aqui, ó, a gente tem um outro quadro, né, que mostra melancia, abacaxi e outras frutas brasileiras. Essas obras, né, são obras de um pintor do período holandês aqui no Brasil. Então, o que é que a gente pode listar? O que é que a gente pode observar? O que é que a gente tira, né, fazendo, né, o contraponto aí do vídeo que a gente assistiu com essas imagens? É que essas frutas, né, por exemplo, elas estão aqui no país há uma grande quantidade de tempo, né? Lógico, hoje nós temos frutas, né, que não são originárias daqui do Brasil, certo? Elas vieram de fora para cá e começaram a ser cultivadas aqui, mas a gente tem muitas frutas, né, no nosso mercado, né, na nossa localidade, a palavra certa é essa. Então a gente tem várias frutas, né, que são típicas daqui do território, né, da América, daqui do Brasil. Então a gente observa aí, né, que essas frutas, elas vão receber um nome, né? Os europeus, eles vão passar a chamar essas frutas, né, de frutas exóticas. Aí por que a gente fala em frutas exóticas, né? E vamos observar mais algumas imagens. Veja, isso aqui é um conjunto de fotos, né, que a gente vai mostrar aqui, de um mercado lá nos Estados Unidos. Isso aqui foi enviado para mim, né, por um colega, né? Aí eu quero aproveitar para mandar um abraço para os meus dois amigos, né, o Ademilson e o Fred, né, que são daqui do Brasil, mas hoje moram lá nos Estados Unidos. Então a gente sempre conversa, né, a respeito, né, de como é morar lá nos Estados Unidos, sendo brasileiro, residente nos Estados Unidos, né, e o que é que eles podem, assim, falar, comparando, né, aqui o Brasil com o território onde hoje eles estão morando. Então eles mandaram, né, fotos para mim, que a gente está colocando aqui, ó. Vejam, nesse caso aqui a gente tem um mercado que ele tem estandes, né, de vários países do mundo, e ele monta naquele stand, né, produtos que são típicos daqui do Brasil, por exemplo, típicos, né, da Polônia, da Itália, né, da França. E aqui, observa, aqui, ó, a gente tem, ó, uma maquininha para fazer o caldo de cana, né, que eles chamam lá, né, de suco de cana de açúcar, né, é o nosso caldo de cana. Mas observa aqui, ó, o que é que a gente tem, ó, laranjas, certo? Para lá a gente tem tomates, né, a gente tem outras frutas, né? Lá no final a gente observa outros produtos. Aqui, ó, a gente tem uma embalagem, né, de suco de manga, certo? E com manga produzida, né, na América Latina, né? A banana aqui, ó, um inhame aqui que vem da Costa Rica. Esse aqui, a banana, ela vem de lá da Colômbia, certo? Então são frutas, né, que saíram daqui do território da América Latina e foram exportadas, né, para os Estados Unidos. Aqui, ó, uma outra série, né, com produtos. Vejam, ó, todos vocês devem conhecer, ó, o suco de fruta, né, o Maguari. Conhece, professor, o Maguari? Eu tomava muito suco de fruta Maguari quando era mais jovem, né? Então, o suco, né, Maguari, ele produzido, né, era produzido aqui no Brasil. Quase a gente não vê mais esse produto aqui no mercado brasileiro. Mas observem que mesmo não estando no mercado brasileiro, ele está onde? Ó? Foi bater lá nos Estados Unidos, né? Então aqui, ó, abacate, né? E lá, ó, a banana, aproveitando ali para mostrar, ó, a banana empacotada, né, com um saco plástico. E isso é complicado porque isso termina gerando uma grande quantidade de lixo. Então, esse plástico, ele, infelizmente, ele vai terminar poluindo, né, o meio ambiente, porque ele vai ser descartado, né, em alguns locais específicos, mas existe, né, um descarte muito grande também de embalagens de plástico, né, que terminam indo para rios, para os oceanos, e isso termina produzindo lixo, né, termina poluindo. Então, hoje, né, em alguns mercados, inclusive, tem se adotado a ideia, né, das sacolas recicláveis ou utilizado sacolas, voltada a utilizar sacolas, né, de papelão, né, porque é mais fácil, né, de você
reciclar aquilo ali e caso, né, seja descartado no meio ambiente, né, é biodegradável, né, assim, o ambiente, né, vai consumir aquele produto em menos tempo, né, diferente do plástico, né. Então, o que é que a gente observa nas imagens? Né? Frutas, né, que são produzidas aqui na América Latina, aqui no Brasil, que foram exportadas. Então, qual é a questão que a gente pode apontar aí? Ó? As frutas exóticas pintadas por artistas holandeses hoje são exportadas para diversos países do mundo. Vejam, essas frutas que esses pintores holandeses eles pintaram, né, em seus quadros, eram consideradas exóticas porque elas não existiam lá na Europa. Então elas eram consideradas, né, diferentes, né? E assim, existia uma dificuldade muito grande, né, de transportar essas frutas, né, para Portugal, por exemplo, para a Espanha, para a França. Por quê? Porque as viagens de navio, elas demoravam muito tempo, às vezes 20 dias, 30 dias. Então, essas frutas elas não resistiam. Não existia, por exemplo, condições, né, de armazenar essas frutas em locais que pudessem conservá-las, né? Não existiam, por exemplo, containers, né, assim, refrigerados, né, para armazenar essas frutas e mandar elas para o exterior. Hoje a gente possui essa tecnologia, então hoje fica mais fácil. E hoje você pode não somente, né, exportar as frutas, mas exportar as sementes que serão plantadas, né, em outros territórios e com as condições necessárias elas vão dar árvores, né, que vão gerar essas frutas, né, para consumo fora do país. Aí, professora, alguma participação da turma aí no chat, no momento aí? Então, o pessoal está interagindo muito, estão conversando entre eles a respeito dessas frutas que ficam no país e que vão embora do país. Então, eles estão conversando entre eles, mas perguntas até agora não. Ok, beleza. Então, mas estão interagindo, né? Então, o legal é isso. Aí, veja, qual é o nosso objetivo de hoje? Nós vamos tentar trabalhar, nesse tempo ainda aqui no Gesta, né? Conhecer um pouco mais sobre a obra de alguns artistas do período holandês em Pernambuco, né? Então, lembrando, né, que na aula passada a gente falou um pouco sobre o período holandês aqui em Pernambuco, né, e a gente falou sobre o governo de Maurício de Nassau. Então, foi exatamente Maurício de Nassau que trouxe para Pernambuco uma grande quantidade de artistas. Então, vieram para cá pintores, escultores, urbanistas, arquitetos. Então, esse pessoal foi trazido por Maurício de Nassau com um objetivo específico, né? Urbanizar a cidade, né, do Recife e produzir cultura aqui no território, né, recifense, território pernambucano. Então a gente vai observar, né, que o Conde Maurício de Nassau trouxe a Nova Holanda, né, como chamava aqui o território, né, artistas e cientistas que se instalaram em Recife. E dentre esses artistas podemos apontar os pintores Franz Post e Albert Ecaute. Então a gente vai tentar trabalhar um pouquinho a respeito da vida e obra desses dois pintores. Então vamos começar pelo pintor, né, o Franz Post. O Franz Post, né, ele nasceu em 1612 e faleceu em 1680. Foi um pintor holandês que chegou ao território do Brasil na comitiva do Conde Maurício de Nassau, né? Então, como a gente já mencionou, Maurício de Nassau trouxe vários artistas, né, e cientistas. Dentre eles estava o Franz Post, né? Então, Franz Post se tornou o primeiro paisagista do Brasil no século XVII. Paisagista é aquele camarada que fica responsável por representar as paisagens, né? Então a gente vai observar que as obras do Franz Post, elas representam muito, né, paisagem, né? Então ele vai, e um detalhe interessante é que ele vai muitas vezes representar a paisagem estando no local. Então ele está ali no local e ele começa a pintar o local como ele está vendo na hora, não tentando puxar da mente, né, algo que ele visualizou. Então ele vai trabalhar, como a gente diz, in loco, né, no local. Então, ele chega ao porto do Recife, né, por volta de 23 de janeiro de 1637, e no mesmo ano de sua chegada a Pernambuco, ele pintou a sua primeira tela,
a ilha de Itamaracá, que é essa imagem aqui, ó. Então observa aí a imagem do Franz Post. E essa imagem foi pintada em loco, né? Ele estava ali no local, então ele está ali, ó, observando a ilha de Itamaracá. Então a gente tem uma vista, né, lá no fundo, né, da ilha de Itamaracá. Então observa aí, ó, o que é que a gente pode retratar, né, dessa imagem. Vejam que ele tenta aí, ó, reproduzir com riqueza, né, de detalhes. Então ele mostra a ilha, né, o rio, né, que a gente tem passando, né, por trás da ilha. Quem já foi para a ilha de Itamaracá, observa, né, que antes de você chegar à ilha, você atravessa uma ponte, né? Então naquela ponte ali você tem um rio que vai desaguar ali no oceano. Então você tem aqui, ó, a imagem, né, da ilha. E aqui observem, a gente tem algumas pessoas. Então a gente tem um senhor aqui montado num cavalo, outro ali, ó, em pé. E do lado dele, né, a gente tem 2 escravos, né? Porque a gente tem que observar, lembrar que nesse período, né, a escravidão africana ela era muito utilizada, né, no Brasil. Então, em Pernambuco não era diferente. Então, como a gente já mencionou, as suas imagens elas foram os primeiros registros, né, pintados diretamente no local. Como a gente diz, in loco, né? Então, ele ia para o local, observava ali, escolhia um local ali para retratar e dali ele começava a produzir as suas telas, né? Então, em 1644 ele vai retornar para a Holanda, né? Onde continuou a pintar as paisagens brasileiras, mas agora de lá da Holanda, a partir do registro da memória. Então, ele vai vivenciar essas 2 experiências. A experiência da pintura em loco e a experiência da pintura a partir do resgate da memória visual, do resgate daquilo que ele tinha visualizado, né? Então, muitas vezes, né, até você faz esse exercício, você vai para um local, o que foi que tu viu lá naquele local? Aí você vai, eu vi isso, isso e isso, né? Então, a gente utiliza a memória para determinadas atividades. Então, foi o caso aqui. Aí, o Franz Post ele realizou uma centena de quadros, né, baseados em seus esboços e desenhos. E a gente vai mostrar aqui algumas obras, né, do Franz Post, né, para vocês. A primeira delas aqui, ó, aqui é o Forte Frederick Hendrick, né? Então, lá no final a gente tem, ó, a fortificação. Então, aqui é um caminho. Acredita-se que essa fortificação ela estava construída ali próximo do bairro, né, de Santo Antônio, né, por ali. Então, é uma das imagens do Franz Post, né? Então, observem, né, que o território, né, ele é bastante alagado, porque muitas daquelas localidades ali eram regiões de mangue, né, que foram aterradas e a partir desses aterros, né, foram erguidas, né, as cidades, né? As moradias e por aí vai. A outra obra dele aqui, ó, um detalhe importante, né? Tem um detalhe importante aqui, ó. Tem um detalhe aqui que foge ao padrão. Então, aqui ele está mostrando, né, o Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele passa também pelo território de Pernambuco, né? Quem já teve a oportunidade de ir para a cidade de Petrolina, ou já viu alguma coisa a respeito da cidade de Petrolina, a gente tem uma ponte, né, que faz a travessia, né, de Petrolina para Juazeiro, né? Então ali a gente tem, né, o Rio São Francisco fazendo, né, servindo como se fosse fronteira ali de 2 estados. Mas o que é que a gente tem de diferente aqui, ó? Veja, a gente tem lá em cima tem uma pequena cidade. Veja, a gente tem a vegetação, né, próxima, né, dos rios, o junco ali, ó. Veja, a vegetação típica, né, da Caatinga, do sertão. E um detalhe importante, sabe qual é o detalhe, professora, que está aqui? Qual? A capivara. Olha aí. Então, a capivara está aqui, ó. Observe que esses pintores, eles costumavam representar muito, né, a fauna e a flora do território. Então a gente vê a capivara aqui, ó, no meio. Vejam que ela está como se no centro aqui, né, da imagem. Logo,
Qual foi a finalidade na obra aí? Retratar o Rio São Francisco, né? Aquela localidade ali. Mas ele não deixa de retratar a fauna do local. Então observa aqui, ó, a capivara aqui, ó, ela tá com a carinha aí de sono, né? Mas tá ali, ó, na beira do rio, né? Firme e forte. Firme e forte. Mais duas obras, né, do Franz Post, né, a Cachoeira de Paulo Afonso, e aqui é uma paisagem típica do Brasil. Essa daqui, né, com a moldura. Então a gente tem ali, ó, uma vila, certo? Vejam as árvores, ó, sempre retratando aqui, ó, aqui, ó, um abacaxi, certo? Aqui, ó, a gente tem outras frutas, né? Então a gente observa que eles faziam, né, essas imagens. Né? Aqui a vista de Olinda, veja, essa pintura eu acho ela muito bonita, né? A vista de Olinda, certo? Então observem que Olinda aqui, como retratada aqui pelo Franz Post, ela não é nem próximo, né, daquilo, né, que a gente conhece hoje. Olinda hoje está muito urbanizada, né? Então a gente tem aqui a vista, né, de Olinda. As obras do Franz Post retratavam a natureza, mostrando muitos elementos locais do Brasil. A gente falou, né, fauna, flora e vários outros elementos, né, que retratavam, né, o Brasil como ele era naquele período em que ele esteve aqui. Outro pintor, para a gente concluir aí a nossa aula, é o Albert Eckalt. Aqui a gente tem uma imagem, né, produzida por ele, é o retrato de Dom Miguel de Castro, né? Vejam, a figura de um negro, né, com vestes que a gente diria, né, naquele período a gente chama de vestes nobres, né? Porque esse camarada ele era um emissário, ele não era um escravo, ele era um representante, né, de uma localidade, né, que tinha um cargo, né, de destaque, né? Então ele foi um desenhista holandês que veio também com a comitiva de João Maurício de Nassau em 1637, dividiu com Franz Post a tarefa, né, de retratar o Brasil para os europeus e veio como membro de um ativo grupo de estudiosos, né, da corte de Maurício de Nassau. Vejam, o Eckalt ele desenvolveu um trabalho de valor documental muito importante, né, no continente americano. E a obra dele incluía desenhos e telas, essencialmente sobre frutas, flores, animais e índios, ok? Na realidade, indígenas, né? Ele vai continuar com o seu trabalho lá em Groningen, né? Quando ele volta para a Holanda, mas ainda patrocinado por Maurício de Nassau, e retratou os primeiros habitantes do país, entre os quais a gente coloca aqui, ó, os mulatos, os mamelucos e negros, sendo... assim, né? Esse, né, o quadro, né, de suas obras. Então a gente trouxe algumas obras aqui do Eckalt, né, para a gente observar. Ó, observa aqui, ó. Lembra que a gente falou que ele retratava muitas frutas, né? Então a gente observa ali, ó, a sequência, né, que a gente chama de natureza morta, né? Porque ele vai retratar a natureza assim, mostrando os seus frutos, né? Entre outras características. Então ele observa ali, a gente tem lá de um lado, né, o retrato de mandioca, né, aqui o coco, né, que foi trazido para cá, né, não daqui da terra, né, ele foi trazido. Então a gente observa, né, que no litoral brasileiro a gente tem uma grande presença, né, de árvores, né, de coqueiros, porque foi o local, né, do início da colonização. Então eles plantaram ali no litoral várias dessas árvores, né? Ali do outro lado, né, abóboras, né, e melões, e aqui um aracanguá, né, que é uma ave típica, né, daqui do território. Do outro lado aqui, ó, vejam, animais, né, como o guará e a juruva. E essa aqui é interessante, né, a dança dos tarairiús, né, a dança dos tapuias, né? Com as devidas ressalvas aí, a gente vai ter a pintura, né, desses quadros, né, mostrando, né, os habitantes do local. Então aqui a gente tem a dança dos tapuias, né, uma das obras mais conhecidas do Eckalt. De um outro lado ali, ó, a mulher negra, né, de origem banto, né, com o filho, e um guerreiro africano da época de Gangazumba, né, que era... um negro, né, que chefiou um quilombo, né, que mais na frente vai passar para ser chefiado pelo Zumbi dos Palmares, né?
E aqui, ó, duas imagens também, um guerreiro tapuia e ali uma mulher tapuia canibal. Vejam, o detalhe é que ela está ali, ó, com pedaços, né, do corpo, né, de outras pessoas, porque existiam alguns indígenas que eram antropófagos, ou seja, eles se alimentavam também de carne, né, humana, né? Então, algumas tribos, elas tinham esse costume da antropofagia. A gente vai voltar a falar sobre esse detalhe nas aulas seguintes, mas aí fica, né, alguns elementos, né, da obra, né, do Eckhout, né, e do Franz Post, e a gente pede para que, sob a orientação do seu professor ou professora, que você elabore um mapa mental. O seu professor vai explicar como é que se faz, né, apresentando aí as principais características das obras dos pintores holandeses, né? O que é que eles mais retratavam? Então você vai tentar mostrar no seu mapa mental isso daí. Se possível, pede para que os professores eles tentem enviar isso para a gente, que a gente apresenta, né, o trabalho de vocês nas nossas próximas aulas. No mais, é isso, pessoal. Agradecer aí pela presença também da professora Yolanda. E nóis. As questões que a gente não colocou aqui no chat, a gente vai respondendo daqui a pouco no chat aí com vocês, ok? É isso, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.